Vamos finalizar a leitura do terceiro volume de Sherlock Holmes e conversar sobre o último romance desse detetive? Vamos! E eu também tô aqui dessa vez pra dizer que foi fake news o que disseram no vídeo passado. O investigador não morreu, assim como Sherlock Holmes, eu estou de volta. Oi, aqui é o Lucas. E eu sou o Iago. Esse é mais um vídeo do nosso projeto de leitura de Sherlock Holmes investigando Sherlock. Nesse vídeo vamos conversar sobre a nossa leitura de O Vale do Medo, o último romance de Sherlock Holmes, cronologicamente falando. A partir de agora só teremos livros de contos. Chora, Iago. Choro mesmo. E só pra você ter uma noção, a gente demorou mais pra terminar esse terceiro volume do que eu demorei de ler Os Miseráveis. Isso diz muito sobre a opinião dele sobre Sherlock Holmes. Mas eu estou aqui para dizer que eu prefiro muito mais os romances de Sir Arthur Conan Doyle do que o livro de contos. Sir Arthur Conan Doyle não tem criatividade suficiente para produzir contos bons, contos geniais. Já no romance ele se dedica mais um pouco, ele tem espaço para desenvolver mais a ideia, as partes ruins ficam um pouco mais diluídas. É por isso que eu gosto. E por que você tá de volta? Porque eu vi o último vídeo que o Lucas falou e eu pensei, cara, tá na hora de voltar com Sir Arthur Conan Doyle, enfrentar o Vale do Medo e ler mais esse romance. E até que eu gostei dessa experiência. E eu achei que fosse pra fazer a propaganda dos nossos caderninhos oficiais do Investigando Sherlock. Vocês estão vendo aí na tela os caderninhos logo nos livros Sherlock Holmes, Investigando Sherlock, e eles estão disponíveis na loja Etra Studios. O link tá aqui na descrição, você pode comprar o seu da cor que você preferir, e essas artes foram feitas pelo Lucas. Tá simplesmente lindo e maravilhoso. Com o caderninho oficial do Investigando Sherlock, você pode anotar as coisas boas, as coisas ruins, qualquer coisa que você quiser sobre os livros de Sherlock Holmes. Você pode ser fã igual eu ou hater igual o Iago, você pode escolher o seu lado, desde que você tenha o caderninho. Se você for anotar as coisas ruins, eu acho que você vai precisar mais de um, hein? Então garante logo os seus. No Vale do Medo, nós temos mais uma investigação de assassinato que Sherlock Holmes precisa resolver, e assim que o caso aparece para ele, Watson descreve que o Sherlock disse que esse era o caso mais estranho que eles já viram na vida, porque sempre começa assim, né? Toda a história de Sherlock Holmes é o caso mais estranho e anormal que eles já encontraram. O início dessa história é sempre muito instigante, né? O caso mais estranho, o vilão mais perverso, e Roran tá cansado aqui. Ele quer fazer parte do vídeo, ele viu que ele não estava enquadrado direito. Inclusive o Moriarty faz parte dessa introdução. O que tem a ver com o resto da história, não sabemos. Mentira, a gente até sabe, no final deu uma amarradinha ali, mas Moriarty quem? Temos um revival de Moriarty, que é o grande arqui-inimigo do Sherlock Holmes nessa história. Acho que o Sir Arthur Conan Doyle não queria lançar um livro qualquer coisa, então ele precisou construir o início dessa história falando, aqui a gente vai ter o romance definitivo. Quem está por trás disso tudo é Moriarty, o grande vilão de Sherlock Holmes. E no desenrolar do conto, isso acaba que nem faz tanta diferença assim. A gente tem a real noção de que esse conto se passa antes da morte de Sherlock Holmes, antes de Sherlock Holmes enfrentar Moriarty, que a gente já leu isso em... Onde foi minha mãe? Como eu vou lembrar dessa altura do campeonato 2 anos depois do início do projeto? Não vou lembrar, mas eu acho que foi no livro verde. Não, foi no azul, o último livro do azul, antes do Conde de Baskerville. O Adeus de Sherlock Holmes, era isso? Isso, foi no Adeus de Sherlock Holmes, que é onde Sherlock morre enfrentando Moriarty. Essa história se passa antes disso tudo. Ah, é, e aqui na volta do Sherlock Holmes, o primeiro conto, é ele falando, fingi minha morte. Dando uma contextualizada pra você, mas participa do projeto, vê os vídeos na ordem que tudo vai fazer mais sentido. Talvez, porque Sir Arthur Conan Doyle não se importa muito com a ordem cronológica das coisas, não. As histórias saíam no jornal, era uma outra época, ninguém ficava ligado nisso, enfim, não é tão importante. A gente descobre no início que o Sherlock tem um informante ali no povo do Moriarty e ele fica mandando dicas de quem vai ser a próxima pessoa que vai ser assassinada pelo grupo do Moriarty. A gente começa esse livro dessa forma. O Sherlock vai receber uma mensagem criptografada que vai revelar a próxima vítima e no início desse livro ele vai tentar resolver. Mas quando ele descobre, a polícia chega chamando ele para ajudar numa investigação de assassinato e, coincidência ou não, a pessoa assassinada era aquela da dica, ou seja, a dica chegou tarde demais.
Eu senti que nesse livro o Sir Arthur Conan Doyle quis dar uma valorizada ali na Scotland Yard, cansou de brigar com a polícia inglesa e o Sherlock Holmes está em conjunto lá com os inspetores, que os inspetores são bons, são geniais, não estão tão abaixo assim intelectualmente do Sherlock Holmes. O cenário desse assassinato é uma casa que fica isolada por causa de um lago. Para as pessoas chegarem até essa casa, existe uma ponte elevadiça, tipo aquelas de castelos medievais, que sobe e desce. Então vocês imaginem, a ponte elevadiça abaixa quando o dia começa e a ponte elevadiça sobe quando o pôr do sol acontece. E o que ocorre nessa história? O assassinato acontece durante a noite, ou seja, a ponte elevadiça estava para cima. Logo, quem matou a pessoa ali naquela casa tem que estar ali dentro. Ou é uma pessoa conhecida ou é alguém que está escondido. A pessoa assassinada nesse crime foi um homem que é o dono dessa casa e ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele mora ali com a esposa e os criados que cuidam da casa. Temos um mordomo, uma esposa misteriosa, o pessoal da cozinha. O que acontecia nessa casa também eram encontros recorrentes. Várias pessoas iam lá jantar e elas iam embora para a ponte elevadiça subir. Nesse mesmo dia que aconteceu o assassinato, teve um encontro, pessoas estavam lá. Então a lista de suspeitos acaba ficando grande, porém tem uma quantidade de pessoas que conseguiram sair antes da ponte elevadiça subir. Não tinha a possibilidade do assassino fugir pelo poço, isso é escrito na história. E muito do que se discute também é se o assassinato aconteceu antes da ponte subir ou depois da ponte subir. As únicas evidências que a gente tem sobre isso são os testemunhos. E algumas pessoas podem estar mentindo ou não. No fim, todo mundo vai estar mentindo, né? Porque todo mundo vai estar na tramóia. O cara foi morto com um tiro na cabeça, um tiro de espingarda, ou seja, ele está completamente desfigurado. Ele não é reconhecível facilmente, quer dizer, a sua face não é reconhecível. A esposa confirma que aquele de fato é o marido, o mordomo, todo mundo fala que aquele é o dono da casa e ele foi assassinado. Mas conforme a gente vai adentrando na história, veremos que essa família está cheia de segredos e que tudo é muito mais complexo do que parece. Assim como um estudo vermelho, esse livro tem duas partes. Na primeira parte a gente tem a resolução do crime e na segunda parte a gente tem a história do criminoso ou do pré-crime. Não sei o que deu no Sir Arthur Conan Doyle de reviver um formato antigo. Eu sei. O quê? O que ele mais faz é repetir fórmula dele mesmo. A gente vê isso nos contos. Para, não fala assim dele, isso é fake news. Você sabe que isso acontece. As histórias que você tem uma joia escondida em algum lugar são sempre joias muito importantes, etc, etc. A moça que vai herdar e está sendo vítima de criminosos. O formato é sempre repetido. E aqui a gente tem isso de novo. Porém, eu achei essa segunda parte muito mais interessante do que no Estudo Vermelho. No Estudo Vermelho foi uma quebra total, um clima horroroso. O que você achou de O Vale do Medo e essa quebra em duas partes? Deixa aí no comentário. O Investigando Sherlock é feito com a sua participação. Eu fiquei muito surpreso de encontrar isso de novo no Vale do Medo, porque eu já tinha desgostado totalmente no Estudo em Vermelho. Também concordo que aqui a segunda parte é bem mais interessante, mas eu acho que seria benéfico se essas partes do passado tivessem sido intercaladas com as partes do presente. E no final da história a gente tivesse a resolução do crime, mais a resolução dos flashbacks e tudo isso se unisse num final épico e maravilhoso que Sherlock Holmes merecia. Não é o que acontece. A gente tem a resolução do crime nos primeiros 7 capítulos e depois a gente tem 7 capítulos de flashback. Ou seja, fica desinteressante você acompanhar somente a história do passado, porque o crime já foi resolvido, você já descobriu tudo que aconteceu, então assim, pra quê, sabe? Sabe como eu encaro isso tudo? É como se Sir Arthur Conan Doyle escrevesse 2 novelas, porque a gente tem que lembrar que essas histórias eram publicadas no jornal. Então ele não pensa nessa história como um romance que precisa ser fechadinho, bonitinho. Ele pensa em 2 contos separados e o último capítulo, o epílogo, é só uma finalização rápida, que às vezes o leitor que começou a ler essa história lá atrás no jornal nem se lembra. O que vai ser ótimo, né? O leitor não se lembrar do início da história. Vai ser ótimo, é muito conveniente isso. Não é aquele caso de uma história mal elaborada, história ruim, investigação ruim. Não é isso. Mas ele recicla temas que ele já explorou, principalmente em contos, em muitos contos. Esse é um vídeo de leitura coletiva, então estamos assumindo que você já fez a leitura desse livro. Vamos começar a falar sobre as revelações aqui. Temos de novo uma história em que o cara, ele seria a vítima, mas ele consegue driblar o assassino, mata o assassino e aí ele tem que forjar a própria morte. E ele estava escondido na casa o tempo todo e é isso. Quantas histórias de Sherlock Holmes a gente já leu com isso? Que a pessoa que estava fingindo a própria morte estava escondida dentro da casa?
Tem aquele conto que a gente leu no livro azul, em que a pessoa disfarça sua morte com incêndio e bota os ossos queimados, que eram ossos de coelhos ou cachorros grandes, né? Que eu acho aquilo absurdo, os legistas confundirem osso de cachorro grande com seres humanos, mas enfim. A gente já desmentiu essa fake news lá naquele vídeo, hein? E de novo a gente tem uma história que o flashback se passa totalmente nos Estados Unidos. Porque, claro, é a origem de todo o crime, né? Nisso eu tô concordando. Sir Arthur Conan Doyle adora botar esses criminosos, essas origens criminalísticas, em outros continentes sem ser na Inglaterra. Afinal de contas, na Inglaterra, todos são civilizados. Ninguém agiria feito um criminoso ali mesmo. Não, o Iago tá sendo tendencioso. Tem crime na Inglaterra, sim. Mas nos Estados Unidos até que faz sentido. Porque se a gente for lembrar, o povo que foi colonizar os Estados Unidos eram os criminosos sentenciados à morte na Inglaterra que eles mandavam pro outro lado. É a origem de todo o mal. Sir Arthur Conan Doyle está resgatando suas origens imperialistas e colocando os Estados Unidos como criminosos. E eu preciso começar dizendo aqui que Sir Arthur Conan Doyle não recebeu o título de Sir à toa. Ele presta um serviço à coroa muito bom de influencer em seus livros. Em todas as suas histórias, Sir Arthur Conan Doyle consegue colocar aquilo que a coroa e todo o sistema governamental da Inglaterra gostaria que a população pensasse. Afinal de contas, precisa ter uma justificativa para eles serem imperialistas. E você ter um autor que influencia a população mostrando assim, cara, a Inglaterra está fazendo um favor em civilizar o mundo, em tentar botar as pessoas como gente, não como animais. Ele faz bastante isso nas suas histórias e aqui no Vale do Medo não é diferente. Nessa briga entre Estados Unidos e Inglaterra, eu tô sempre do lado da Inglaterra, tá? Então eu até gosto dessas coisas. Mas olha, não é só crítica aos Estados Unidos. Vamos começar aqui falando do contexto histórico da publicação deste livro. Ele foi lançado em 1915, ou seja, já tinha começado a Primeira Guerra Mundial. Além dessa história se passar nos Estados Unidos, na Pensilvânia, a gente tem os criminosos dessa máfia. A gente pode ver claramente que é uma máfia. Eles têm aspectos físicos de italianos. A pele bronzeada, o jeito que se fala. Você consegue ver esses criminosos e imaginar o poderoso chefão. E por que isso é importante? Como eu te falei, esse livro foi lançado em plena Primeira Guerra Mundial. Quem eram os inimigos da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial? Puxa aí seus livros de história. Mas sim, a Itália pertencia ao eixo oposto à Inglaterra, ou seja, eles eram países inimigos durante essa guerra. Logo, você tem um autor que é muito bem falado, que as pessoas gostam de ler, botando pessoas com fisionomia italianas como inimigos e como pessoas que vieram espalhar maldade até nas terras americanas. É muito interessante. A gente tem claramente um autor montando a máfia italiana como se fosse uma milícia nos Estados Unidos. E por mais que os americanos tentassem colocar ordem ali naquele local, aquela máfia, aquela milícia é muito mais poderosa. Eles fazem as próprias leis. E as leis baseadas no sangue e na morte. O que é muito interessante colocar essa história nos Estados Unidos, porque se fosse na Inglaterra, ia mostrar fraqueza governamental. Ia dizer que a Inglaterra não tem força suficiente para expulsar uma milícia italiana. Mas aí ele coloca isso no quintal dos americanos. E o cenário daquela cidade vai ser de cidadãos de bem amedrontados pela autoridade, pela tirania daquela máfia, que mata todo mundo, que não respeita a lei de ninguém, e as pessoas só querem trabalhar, só querem viver, e aquela máfia tá lá criando as suas leis, que se você pisar um pouquinho fora da linha, você acaba sendo morto e torturado. E eu já queria dizer que essa história se passa nos Estados Unidos, mas poderia muito bem se passar no Rio de Janeiro, porque é exatamente assim, as descrições foram ótimas. A gente só não tem os italianos aqui fazendo isso. São os cariocas mesmo, é comércio local. E outro plus dessa história é que essa máfia é montada em cima de uma ordem, que pra mim faz clara menção a uma alegoria à maçonaria. Diferente da edição do Lucas, que na dele tem nota de rodapé, na que eu li não tinha. Conforme eu li essa história, eu falei, cara, ele tá falando de grande loja, uma ordem que não é religiosa, mas que respeita certos costumes, uma ordem misteriosa, que você entra sem querer e você acha que serve para um propósito bom, mas no caso mostra que é para ruindade. Aquela coisa, aquele tom de mistério que a gente tem sobre a maçonaria que permeia até os dias de hoje. Dona HarperCollins colocou aqui uma nota de rodapé falando, isso é referência à maçonaria. Então eu não tive confusão durante a leitura. Eu amo, porque assim, Sir Arthur Conan Doyle nem se deu o trabalho de fingir. Eu gosto dele falar dessa forma no livro, de forma mais abrangente, não tão clara, porque mantém esse tom de mistério. A pessoa vai sentir ali na leitura, ele tá falando sobre a maçonaria, mas ele não tá falando sobre a maçonaria, porque é um negócio secreto e tal, entende? Isso tá dentro da história e passa pra fora também. Mas aí ele tá fazendo um serviço de vilanizar a maçonaria. Mas não é o único, né?
Um monte de gente faz isso. Com certeza, mas é muito interessante isso, porque se você for parar pra pensar, esse livro foi publicado em 1915. A própria Igreja Católica, que também tinha a maçonaria como inimigo, deu sua última declaração contra a maçonaria, o Papa deu essa declaração em 1902, o que é muito próximo. A gente sabe que a Igreja Protestante da Inglaterra tem a coroa como seu representante religioso, não o Papa. Porém, os cristãos, romanos e protestantes que não se bicam, eles têm um inimigo em comum e por isso eles se unem contra a maçonaria. E até a primeira metade do século XX, a maçonaria explodiu, adquirindo muitos membros à sua ordem. Ou seja, por ganhar popularidade, estava se tornando impopular frente às outras religiões. Então eles colocaram a maçonaria como inimigo. E por isso Sir Arthur Conan Doyle presta serviço à religião, à Inglaterra, à coroa, fazendo questão de instigar a população contra essa nova religião, essa ordem tão misteriosa. Inclusive a parte mais explícita que a gente vê no livro é quando um moço de bem foi entrar nessa ordem achando que eles iam fazer coisas boas, mas quando ele viu, ele estava metido em crimes, ele estava assassinando pessoas, e ele não queria isso, mas a ordem ameaçou sua família, ele poderia perder a esposa e os filhos se ele não assassinasse, etc, etc, etc. Ele acabou vendendo sua alma ao diabo sem querer. E é por isso que o Iago voltou para o Investigando Sherlock, porque eu não falaria tudo isso aqui sozinho, não. E tudo que a gente te pede por entregar esse vídeo a você é deixar o like aqui, hein? E também se inscrever aqui embaixo nesse botão de se inscreva caso você não tenha se inscrito ainda nesse canal. Porque eu amo essa parte de contexto histórico, gente. Eu sempre busco trazer isso nas histórias que a gente discute aqui no canal. É muito importante a gente entender o contexto histórico não só do livro, mas o período no qual esse livro foi publicado. E essa influência é muito forte nos livros do Sir Arthur Conan Doyle. Agora, vamos ao tópico Sherlock odeia mulheres, porque eu ri disso. Eu ri porque já não é de hoje que Sir Arthur Conan Doyle coloca Sherlock não é bom com mulheres, ele acha elas ardilosas, maldosas e etc. E aí ele solta aqui a seguinte frase: não sou, como você sabe, Watson, um grande admirador das mulheres, mas minha experiência de vida me ensinou que há poucas mulheres, seja qual for o seu relacionamento com o marido, que deixariam as palavras de alguém se interpor entre elas e o cadáver do marido. Resumo: Sherlock Holmes é a favor da broderagem. Logo em seguida, mantém esse pensamento, ele pergunta para o Watson: Watson, você teria medo de dormir no mesmo quarto com um lunático, um homem de miolo mole, um idiota que perdeu o juízo? De modo algum, Watson responde. Que sorte, ele disse, e não pronunciou nem mais uma palavra naquela noite. Dormiram juntos, como bom casal que eles são. O que a gente lê: Watson, você quer dormir comigo? Watson diz sim. E a fanfic está montada. Outro fato importante que eu esqueci de discutir aqui quando a gente estava falando de maçonaria. A tatuagem, Lucas. A tatuagem é muito importante porque Arthur Conan Doyle faz questão de dizer o formato dessa tatuagem, que é feita com ferro e fogo na pele da pessoa. Ela é um triângulo com uma bola no meio. E se você pegar o símbolo da maçonaria, é basicamente isso. Todo mundo que vai entrar na ordem, vai pertencer a essa ordem misteriosa, precisa fazer uma tatuagem de ferro e fogo, como você leu na história. E faz-se referência ao símbolo da maçonaria pelo seu formato. No símbolo da maçonaria a gente tem um compasso e uma régua, se eu não me engano, e uma letra no meio. Para quem é míope, vai ver um triângulo com uma bola no meio. Então o Sir Arthur Conan Doyle se aproveitou aí desse formato. Só que eu fico de cara com o Sir Arthur Conan Doyle fazendo essa alegoria à maçonaria. Essa coisa do, era pra entrar só trabalhador de bem, né? O símbolo da maçonaria é esse. Aí vai e mostra que esse mistério é tipo fazer ritual satânico, matar os outros, comer bebê. Resumindo, esse não é o melhor romance do Sherlock Holmes pra gente, mas também não é ruim. Tá no meu top 3. Tem 4, né, Iago? Top 3 é o penúltimo. 4? O Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo. Não, mas eu queria dizer que tá no top 3 de tudo que eu já li. De todos os livros da vida, você ama mesmo Sherlock Holmes. Não, de tudo que eu já li de Sir Arthur Conan Doyle tá no top 3. Cão do Baskerville, Estudo Vermelho e aí esse. Eu coloco O Cão dos Baskerville em primeiro, não tem como, ele é o melhor. E é o melhor vídeo desse projeto também. O Signo dos Quatro, esse e O Estudo em Vermelho. Nossa senhora, O Signo dos Quatro pra mim fica em último até dos livros de conto. Eu não consigo separar esse e O Signo dos Quatro. É porque eu gosto da estrutura narrativa do outro, desse eu já não gosto tanto, eu achei esse mais interessante, mas enfim, pra mim tá aqui parado aqui. Signo dos Quatro pra mim, eu faço justiça a... Qual é o nome dele? Que eu esqueci. O que morre ninguém. Justiça ótima essa que você tá fazendo, não lembrando da pessoa. Tô adorando. Justiça para aquele que eu esqueci. Assim como o Sir Arthur Conan Doyle em sua história.
Já que esse é o último romance, coloca aí nos comentários também qual a sua classificação, o seu ranking. Qual o seu romance mais preferido e o seu romance menos preferido. Eu acho que chegou aquele momento, né, Lucas? Que tá todo mundo aqui esperando, inclusive eu. Se você achou que Vale do Medo não tinha nada sobre ciência, achou errado. Chegou a hora do nosso quadro, A Ciência em Sherlock Holmes. Talvez a gente também tenha achado que não tinha nada de ciência nesse livro. Foi um pouco difícil achar alguma coisa, porém achamos. Não revela os bastidores, Iago, foi tudo perfeito. Não, a gente tem que revelar isso sim, Lucas, porque não foi fácil. Eu sei que vocês gostam bastante da ciência em Sherlock Holmes, e por isso eu vou deixar aqui meu agradecimento a Yali e a todos os nossos apoiadores, porque são eles que fazem os vídeos desse canal acontecer. Graças aos nossos apoiadores, a gente consegue produzir conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então, se você está assistindo a ciência em Sherlock Holmes, é por causa da Yali e de todos os nossos apoiadores que apoiam a nossa campanha coletiva do Apoia-se. Você pode conhecer ela e ver todas as recompensas no link aqui que está no box de descrição, e você pode apoiar com qualquer quantia mensal. Então vai lá, conhece nossa campanha e apoia nosso trabalho, vai! A gente produz conteúdo de muita qualidade aqui no YouTube. E contamos com a sua participação. E se você gosta desse projeto e da ciência de Sherlock Holmes especificamente, coloca aí nos comentários que nota você dá para essa sessão aqui. Vamos ajudar a espalhar a ciência em Sherlock Holmes por aí, minha gente! Já estamos concluindo Investigando Sherlock com a graça do Senhor depois de 2 anos. E a gente já tá pensando no nosso próximo projeto de leitura, então se você já tiver sugestão, aproveita para colocar aí, algo que tenha ciência pra gente discutir. Como falamos, nós achamos tantos tópicos a serem abordados aqui nesse livro, porém a gente dissecou alguns e achamos bem interessante. Vamos começar pelo primeiro, que é o assassinato em si, ou assim parece, né? Tem um assassinato, mas que não é um assassinato de verdade, mas mesmo assim é um assassinato. A primeira pergunta que se faz na investigação: por que não o martelo foi a arma do crime? É dito que não há marcas de batidas no martelo. Mas isso é meio óbvio porque o martelo é um objeto muito duro, então batendo um corpo talvez não deixasse marcas no objeto mesmo. Porém, outra informação que é dada é que o martelo não tem manchas. Logo, ele não poderia ter sido usado como arma do crime. A gente está falando de uma época no final do século XIX. E sim, o objeto poderia ser lavado e não haveria manchas, mas mesmo assim ele seria a arma do crime. Hoje em dia, esse objeto, com um banho de luminol, minha Nossa Senhora, ele cantaria todo o assassinato ali. E não só o luminol, outros testes químicos também apontariam ali que o martelo teria sido usado ou não como arma do crime. Mas falando sobre a arma do crime, vamos falar sobre ela, a espingarda. Meu Deus do céu, nem eu não vi! Precisamos fazer uma análise minuciosa sobre essa arma do crime. A primeira delas é que ela tem 2 canos de descarga. Logo, são 2 munições. E o que acontece quando você puxa o gatilho? Existe um aparato atrás da arma que se chama o cão. Esse cão bate na espoleta que faz disparar a munição. E o que é comum em espingarda é que a cada vez que você puxa o gatilho, um dos cães, lembrando que é uma arma de cano duplo, ele vai abaixar e bater na espoleta e disparar o projétil. Só que na arma do Vale do Medo, a arma passa por uma modificação em que quando se puxa o gatilho, os 2 cães abaixam e os 2 projéteis são disparados simultaneamente, fazendo que ocorram 2 disparos em um único tiro. Isso é muito interessante para o que o Sir Arthur Conan Doyle queria, que era a desfiguração da vítima. Sobre essa espingarda ter o seu cano cerrado, isso não influencia em nada o disparo do projétil. Antigamente até acreditava que isso fazia com que o projétil se espalhasse mais ou qualquer coisa parecida, mas existem estudos recentes que mostram que isso não influencia em nada. A única facilidade de se serrar o cano da espingarda é a movimentação dela. Como na própria história é dito, o assassino consegue esconder essa espingarda. Como vocês podem ver aí nessa imagem que está aparecendo agora na tela, existe uma diferenciação de cada espingarda e a forma como o tiro se propaga, ou seja, como os projéteis são espalhados pelo tiro da espingarda. E diferente de um revólver comum ou uma pistola, a composição do projétil da espingarda podem ser várias bolinhas de chumbo, não só uma única bala. E é por isso que o tiro se propaga dessa forma, ele se espalha conforme ele vai adquirindo distância. Uma outra informação muito interessante que se pode se obter pela perícia do tiro, ou seja, pela balística, é a distância em que esse tiro foi dado. A gente já discutiu isso aqui na Ciência em Sherlock Holmes em outros vídeos. Se uma arma é disparada muito próxima da vítima, o projétil, quando ele entra na pele, ele deixa sua marca, porque ele vai sair muito quente assim que ele é disparado. Então, quando ele entra em contato com a pele, ele deixa queimadura ao perfurar a pele. E como vocês estão vendo aí na imagem, a composição de uma munição
ela é feita pelo projétil, pela pólvora e pela espoleta. Eu falei pra vocês que o cão bate na espoleta, essa espoleta desencadeia uma reação com a pólvora e o projétil é disparado. E o disparo da arma gera uma consequência que é estudada aqui no Vale do Medo, que é o som. E agora entra o Lucas nesse seminário para falar de som. O Sherlock comenta sobre o barulho do disparo da espingarda e que seria muito improvável os criados daquela casa não terem escutado o disparo do tiro como eles alegam. Então você pode se questionar por que o disparo da arma produz o som. Essa pode parecer uma pergunta inocente, mas não é não. O que é o som? Você sabe me dizer? Da forma mais objetiva possível, a gente pode responder a essa pergunta falando que o som é uma onda mecânica que se propaga pelo ambiente, transmitindo energia. Imagine vibrações que fazem as substâncias químicas do ambiente se movimentarem de uma maneira determinada. E essa movimentação é tão expressiva que o seu ouvido capta essas vibrações e o seu cérebro interpreta e traduz isso na forma de som. E a palavra-chave dessa definição é energia. Som é um tipo de energia que está sendo propagado pelo ambiente. E como toda energia, ela pode ser em grande quantidade e você escuta um som mais alto, ou em baixa quantidade e você escuta um ruído, um som bem mais leve. Então, para que você escute um som, o causador daquela vibração tem que liberar uma grande quantidade de energia, de forma que essa vibração seja expressiva. E é isso que está acontecendo quando uma arma é disparada, uma reação química que provoca a explosão da pólvora. E essa explosão causa a liberação de uma grande quantidade de energia. E é por causa dessa grande quantidade de energia que não só você vai ouvir o disparo, mas também que o projétil vai ter energia suficiente e velocidade suficiente para atingir o seu alvo a uma grande distância. E o estalo é rápido e alto para acompanhar o tipo de reação que estamos tratando aqui, que é uma reação de combustão. Reações químicas que são mais brandas energeticamente falando, elas não liberam uma grande quantidade de energia e, por consequência, não produzem som. Algumas até podem produzir som, mas esse som é bem leve, bem baixo, para acompanhar o tipo de reação. Por exemplo, mistura aí na sua casa um pouquinho de vinagre com um pouco de bicarbonato de sódio. Vê aí na sua casa o tipo de som que essa reação química provoca. Não é o som equivalente ao de uma explosão, longe disso. E se você notar, eu falei lá atrás que o som se propaga através de substâncias químicas do ambiente, e essa é a justificativa pelo qual o espaço sideral não tem som, porque o espaço é essencialmente vácuo, não há substâncias químicas por lá. E se não há substâncias químicas para vibrarem, não há propagação de som. Mas aqui no Logo nos Livros vai ter muito som, porque a gente vai continuar esse projeto e você vai ter que ouvir a nossa opinião sobre o próximo livro de contos que a gente vai ler, Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, que não vai ser os últimos casos. Vamos começar e terminar o volume 4. Esse momento está acontecendo, meu Deus do céu. Como é comum no projeto Em Livros de Contos, nós vamos dividir em 2 vídeos aqui no canal. E no próximo mês você vai ter que ler os 4 primeiros contos desse livro para vir aqui conversar com a gente. São eles: O Caso da Vila Glicínia, O Caso da Caixa de Papelão, O Caso do Círculo Vermelho, O Caso dos Planos de Bruce Partington. E só. Eu ia continuar a ler, mas é só isso. Então eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Até lá, um beijo. Eu tenho certeza que você vai amar o próximo vídeo do canal e eu te aguardo nele. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir até aqui, tá? Investigando Sherlock depende de você.